Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio. Meu nome é Lucas e nós vamos começar mais uma aula de português. Hoje nós faremos a nossa atividade número 7. Lembre-se de responder às atividades sem pressa. Faça tudo com calma e com atenção, assim você aprende melhor. Se precisar de ajuda, peça outra pessoa para ler a atividade com você e para descrever as imagens que tem aqui. Nesta aula, nós vamos continuar estudando sobre os sinais de pontuação. Lembra que nas últimas atividades a gente estudou sobre o travessão, sobre os dois pontos? Pois agora nós vamos estudar sobre o ponto de exclamação. Você conhece qual é o ponto de exclamação? Você utiliza o ponto de exclamação nos seus textos, nas suas frases? Então hoje vamos aprender como utilizar essa pontuação. Vou começar então fazendo a leitura do texto. O título é Ponto de exclamação. E ele diz o seguinte: Oi, olá, eu sou o ponto de exclamação. Sou muito usado nas frases e nos textos para expressar as emoções. Quer saber como usar o ponto de exclamação corretamente? Então leia direitinho as regras abaixo. Ou seja, pessoal, o ponto de exclamação, ele é utilizado para expressar as emoções de ânimo, de alegria, quando você está muito feliz, ou então quando você está assustado, está nervoso, gritando. Todo tipo de frase que tiver essas emoções, a gente vai poder usar o ponto de exclamação. E ele pediu para a gente ler umas regrinhas abaixo para a gente saber quando usar o ponto de exclamação. Então vamos prestar atenção na primeira regra. Regra número 1. Use ponto de exclamação para cumprimentar as pessoas com Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, adeus. Então, pessoal, nesses cumprimentos, a gente tem que utilizar o ponto de exclamação, porque a gente está demonstrando ânimo, uma animação, né? Por ver as pessoas, pelo dia estar começando. Então, por isso a gente utiliza o ponto de exclamação para cumprimentar as pessoas. Essa é a regra número 1. Agora, regra número 2. Use ponto de exclamação para expressar frases com alegria, com admiração ou surpresa. Por exemplo, Oba! Você utiliza ponto de exclamação, porque é alegria. Ou então, que bom você ter vindo! Alegria também. Então, vamos utilizar o ponto de exclamação. Ou então, parabéns! É admiração. A gente está admirando alguém, alguma coisa. Por isso, a gente usa ponto de exclamação também. Ou então, de surpresa. Quando você fica bem surpreso, nossa! Então, você também utiliza ponto de exclamação. E para finalizar as nossas regrinhas, temos aqui a regra número 3. Use ponto de exclamação para expressar frases com medo, com espanto, gritos ou dor. Por exemplo, ai, ui. Então, se eu estou demonstrando medo, dor, eu posso também utilizar o ponto de exclamação. Ou então, olha a frase também. Que medo! Ponto de exclamação. Está expressando aí medo, espanto. Ou então até para gritar, por exemplo, socorro! Ponto de exclamação também. Pessoal, agora que vocês já conheceram as regrinhas para utilizar o ponto de exclamação, vamos fazer as atividades. Vou ler aqui com vocês. Atividades. Leia as frases abaixo e marque o motivo pelo qual o ponto de exclamação foi utilizado. Ou seja, aqui na frase número 1, nós vamos tentar justificar, vamos tentar explicar por que o ponto de exclamação foi usado. A primeira frase, então, é Que passarinhos bonitos! Então, esse ponto de exclamação foi usado para cumprimentar?
foi usado para admirar ou foi usado para expressar medo ou espanto? Por que que esse ponto de exclamação foi utilizado? Depois que você der a resposta, é só escrever no caderno ou então só marcar o xizinho. Você escolhe se você escreve a resposta inteira no caderno ou se você marca apenas o xizinho, tá bom? Na frase número 2, nós temos a frase: Você me deu um susto! Então, nessa frase, a gente utiliza o ponto de exclamação para quê? Para cumprimentar, para admirar ou para expressar medo e espanto. A mesma coisa, no caderno você coloque só a resposta correta ou então você marca o X, tá bom? E a número 3, a frase é: Tchau, boa noite! Esse ponto de exclamação foi usado para cumprimentar, para admirar ou então para expressar medo ou espanto. Então, esses são os nossos primeiros 3 exercícios. Agora vamos ler a número 4. A número 4 diz o seguinte: observe as imagens e forme frases usando ponto de exclamação de acordo com o que for pedido. Ou seja, aqui na letra A nós temos a imagem de um garotinho assustado, com medo. Ele está espantado. Então você vai formar uma frase para expressar medo, susto, grito ou espanto. Será por que ele está assustado? Então forma a frase e utiliza o ponto de exclamação, tá bom? A letra B. Forme frase para expressar cumprimentos. Então aqui na letra B nós temos a imagem de 2 crianças, elas estão se cumprimentando. O que será que uma disse para a outra? Aí você forma a frase e utiliza o ponto de exclamação também, tá certo? E por último, a letra C. Forme uma frase para expressar alegria ou então admiração. Na imagem nós temos um menino sorrindo, né? Muito sorridente, muito feliz, muito alegre. Será por que ele está alegre? Forme a frase aqui e use o ponto de exclamação, tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp ou então na plataforma para a gente realizar a atividade juntos, ok? Lembrando, não precisa copiar aqueles textos lá de cima no caderno, você pode copiar só as perguntas e colocar as respostas, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até mais. Tchau, tchau!